Não é porque o menino cresceu na igreja, era coroinha, que ele vai ser padre. E ao mesmo tempo, não é porque alguém que era virado não possa se converter e se tornar padre. Eu sou prova disso. Eu era ateu, eu não participava da igreja, minha família não era, eu brigava na catequese, brigava na escola e hoje estou aqui. Olá, meu caro irmão e irmã, salve Maria. Eu sou o diácono Mateus Marques de Matos, arquidiocese de Curitiba, nasci nessa cidade e tenho muito carinho pela nossa diocese. Eu estou aqui hoje para contar um pouco da minha história vocacional e partilhando um pouquinho do mistério da vocação, do meu encontro pessoal com Cristo e como é que foi o meu processo de conversão inicial, como é que eu pude ter esse momento de troca, de experiência com Deus e ao mesmo tempo de crescimento espiritual. Então tudo começou em 1994, meu ano de nascimento, dia 4 de julho. Eu nasci aqui em Curitiba e fui criado até 6 anos de idade aqui. Meu pai, ele trabalhava na época na Brasil Telecom e ele foi trazido para Brasília, então toda a minha família se mudou para Brasília e lá eu fui até os meus 12 anos de idade. Com 12 anos, lá eu estudei, lá eu cresci. Lá eu fiz amizades, morava em um condomínio e voltei para Curitiba quando a Brasil Telecom foi comprada pela Oi. A empresa fechou e eles queriam mandar meu pai para o Nordeste e a gente preferiu voltar para Curitiba. E aqui eu continuei. Nessa época, a minha família nunca foi muito religiosa. Meus pais não frequentavam a comunidade, nem meus tios, nem meus avós. A minha família não era católica como batizada, mas não era frequentadora de paróquia. Com isso, eu também não era. Apesar que eu fui obrigado a fazer catequese, como eu não gostava da catequese, e eu tinha um tio que ele bebia muito, só que ele tinha o hábito de ler a Bíblia todo dia. Então eu associei que ele bebia e ao mesmo tempo que ele lia a Bíblia, como eu era criança, e eu parei de acreditar tudo naquilo que a Bíblia falava. Com o tempo eu fui me tornando ateu. Já com meus 15 anos eu me dizia ateu. Dizia para quem perguntava a minha religião, dizia na escola. Inclusive eu brigava na escola sobre isso, sobre religião, eu brigava na escola. Eu tinha um professor que era um ex-padre e ele era professor na escola. E ele era professor de religião. Quando ele falava sobre religião na escola, eu discutia com ele. Falava que ele estava falando bobagem, que aquilo tudo uma mentira que a gente aprendia que era. Que a igreja não era tão santa quanto se dizia ser. E na catequese era a mesma coisa. Eu, apesar de estar fazendo catequese obrigado, eu brigava muito na turma de catequese, com a catequista. No meu tempo aqui em Curitiba, minha catequista ela chamava Carol Rabito. Carol Rabito era noiva na época do quem é hoje seu marido Cláudio, e hoje eles são meus padrinhos. Mas na época ela era minha catequista, e eu discutia muito com ela na catequese também. Eu transformava a catequese em um momento muito conturbado. Porque eu falava para ela das coisas que eu aprendia na escola, que a igreja falava muito de amor, mas na sua história havia muita mancha. Então eu não acreditava no que ela dizia. Com o tempo, isso foi se consolidando, não foi melhorando, foi se consolidando. Até que eu cheguei aos meus 15 anos de idade, onde eu já estava me preparando para fazer a crisma. Na crisma, é tradicional nas paróquias se fazer um retiro de catequese. Aqueles retiros de um dia, aquelas tardes que se faz com as crianças da catequese, um dia inteiro, às vezes uma tarde, uma manhã. E foi feita uma dinâmica nesse retiro, que os catequistas vendavam a gente e levavam a gente para a igreja. E a gente ficava sentado no banco em silêncio, rezando vendado. Estranhamente, eu fiz uma experiência muito profunda de Deus aquele dia. Mas nem eu sabia que aquilo era uma experiência de Deus. Eu só sentia que existia uma paz muito grande no meu coração que eu não sabia explicar. Algo que eu não lembrava de nunca ter sentido na minha vida. Nem nos momentos mais felizes com a minha família, nem nos melhores momentos com meus amigos. Não me lembrava de nunca ter me sentido tão bem. E aquilo foi uma experiência estranha para mim. E eu contei para minha catequista tudo dessa experiência. E ela não me disse nada, ela só disse que eu devia estar aberto às possibilidades. E eu continuei a catequese. Conforme o tempo passava, eu continuava agressivo na catequese, continuava brigando na catequese, mas
Quando chegou o final da quarta etapa, a catequista chamava um por um para conversar, antes de falar que ia para a quinta etapa. E ela disse assim para mim: Mateus, você quer ir para a quinta etapa? Eu falei: eu quero. Ela falou: por quê? Eu quero me livrar desse negócio chato que sábado de manhã fica acordar cedo. Ela falou: mas você acredita em Deus? Eu falei: depende, eu preciso falar isso sim para passar? Ela falou: precisa. Eu falei: então eu acredito. Daí, acho que ela me passou mais por misericórdia do que por outra coisa. Viu que não tinha muita serventia em me manter lá mais um ano. E eu fui para a quinta etapa dessa mesma forma. Na quinta etapa, então, eu tava com 15 anos, foi quando aconteceu essa experiência, né? E a partir daquela experiência, eu não sei. Eu, por um lado, gostava de estar na igreja. Mas, por outro lado, eu não acreditava em nada que ali eu vivia. Eu até acreditava que as pessoas acreditavam na existência de Deus. Mas eu achava que aquilo era ingenuidade, um sentimento antropológico que as pessoas têm, uma necessidade de preencher algo que elas não sabem explicar, mas nada que fosse muito racional. Até que eu fui convidado a fazer o retiro de Crisma, que era uma obrigação, né? Convidado é um termo bonito pra gente dizer, né? E esse era um retiro de 3 dias, que foi feito numa casa que hoje eu não me recordo. Eu lembro da casa, mas eu não lembro o nome dela. Mas a gente fez essa casa de retiro, e na época quem conduzia o retiro era o grupo de jovens, que na época era um grupo de oração jovem, um GOG, ligado à renovação carismática. Esse grupo chamava ORE, do Raiar da Esperança. E eles conduziram o retiro e tal, e eu não gostei, achei um saco. Só que ao mesmo tempo, depois do retiro, não sei. Por um lado eu não gostei do retiro, mas por outro eles convidaram para fazer o retiro deles. O retiro do grupo, não mais o da catequese. E eu não sei o que deu em mim, decidi ir. Apesar de não ter gostado do outro, mas decidi ir. E fui, e comecei a participar do grupo. E nem eu sei direito explicar por que eu participava do grupo de jovens naquela época. Porque eu não acreditava naquilo, mas de um certo modo eu me sentia bem ali. E eu gostava daquilo e ia. Mas eu não tinha contato com os outros, não conversava com ninguém do grupo. Era um auditório, o grupo ele era tipo um auditório comprido assim. Eu sentava lá no fundo, chegava cedo, ajudava a arrumar o auditório, sentava lá no fundo. E o grupo de jovens tem todas aquelas coisas de dança, animação, etc. Eu não gostava daquilo. E ficava no fundo lá. Quando terminava o grupo, eu ia embora. E foi assim, o começo. Ao mesmo tempo que isso aconteceu, no ano de 2010, eu frequentava o grupo. No ano da minha crisma, eu comecei a frequentar o grupo. E ao mesmo tempo, eu comecei a ajudar aquela minha catequista com que eu brigava na catequese infantil, que era antes da primeira etapa, que era com crianças. Era mais brincadeiras e tudo, mas que ajudava a evangelizar a criança. E ali eu gostava de fazer aquilo, não sabia explicar muito porquê. E eu fui participando daquele grupo de oração, até que eu fiz um retiro com eles em agosto de 2010. Esse retiro eu me lembro muito bem. Foi na casa dos Palotinos, um seminário deles que eles fazem casa de retiro também. E ali eu tive uma experiência muito, muito profunda e ao mesmo tempo, para mim, muito perturbadora. Porque abalou muito das minhas crenças racionais. Então eu me lembro que eu conversei com o padre Palotino e ali nessa conversa eu cheguei à conclusão que Deus existia. Mas eu não sabia explicar a existência de Deus. Eu, desde criança, sempre fui muito do estudo, muito do raciocínio, e aquilo não fazia muito sentido para mim. E eu comecei a entrar em um conflito interior entre fé e razão. E foi um conflito que eu sempre tentei resolver dentro de mim, até depois que eu entrei no seminário. Como é que as pessoas diziam ter acontecido um milagre, se na verdade tudo não passava às vezes de uma coincidência, de um fato científico, de um remédio que funcionou e as pessoas diziam que era uma graça? O que era graça e o que era realidade? O que era matéria e o que era espírito? Eram perguntas que eu me fazia. Nessa época eu já estava ali com meus 15, indo para meus 16 anos, já tinha 16, se não estou enganado. Mas eu frequentava o grupo. Virado o ano de 2010 para 2011, o coordenador do grupo de jovens, que era um menino chamado Tiago, se eu não estou enganado, junto com um adulto que acompanhava, que era o Gilberto, me convidaram para participar da organização do grupo de oração.
Para quem conhece a renovação carismática, ela tem uma estrutura que ela chama de servos, que são as pessoas que ajudam a organizar e a guiar o grupo. E eles queriam que eu participasse de um ministério chamado intercessão. Então nós nos reuníamos uma vez por semana para rezar pelo grupo, rezar pelas atividades e fazer aquilo que era necessário. E eu me reunia com eles, eu não me recordo que dia da semana, a gente rezava pelo grupo, tudo. E assim passou meu ano e eu ainda estava com esse conflito. Nessa época eu comecei também a frequentar a Canção Nova. E ali eu conheci um consagrado, um irmão, o nome dele era Gevanildo. E eu falei para ele desse meu dilema, essa minha disputa entre fé e razão. E ele me indicou um livro, uma carta do Papa João Paulo II, chamada Fides et Ratio, Fé e Razão. E na Fides et Ratio o Papa falava, e eu li muitas vezes essa carta porque eu não entendia muito bem. A carta era muito pesada, filosoficamente, teologicamente, para alguém que não tinha muita base. E eu li várias vezes. Eu me recordo até uma vez que eu estava lendo essa carta no ônibus, e tinha uma freira no ônibus, ela ficou me olhando assim, curiosa. E eu lendo aquilo, enquanto voltava de um trabalho que eu estava fazendo, não lembro bem o que era. No ano de 2012, virando mais um ano, no final de 2011, eu fui em um outro retiro, no final do ano, e daí eu já ajudando o retiro, já trabalhando no retiro de jovens, no retiro de primeiro anúncio. Nessa época eu já tinha se passado alguns retiros, já tinha trabalhado em acho que uns 2, 3 retiros. E naquele retiro eu fiz uma experiência na adoração de sábado à noite, que tinha um momento de adoração. E nessa adoração eu percebi que havia um chamado muito forte de Deus para eu ser padre. E as pessoas que estavam ao meu redor confirmaram aquilo. Elas diziam que sentiam a mesma coisa, que Deus estava me chamando para ser sacerdote. Mas eu tive uma recusa muito grande daquilo. Eu não quis. E eu fui falar com o meu pároco na época, que era o padre Gilberto Xavier, depois que acabou o retiro. E eu falei, padre, você acha que eu tô meio doido? Porque eu sinto que eu preciso ser padre, mas eu não quero. Da onde que vem isso? Ele falou, olha, Mateus, vou te contar uma história. E ele me contou a parábola do jovem rico. E daí o padre, depois de me contar essa história, disse para mim, olha, Mateus, o Evangelho não diz que o jovem foi condenado. Não diz que o jovem foi para o inferno. O Evangelho não diz o que aconteceu com esse jovem. Mas uma coisa o Evangelho diz com certeza. Por ele não ter escutado o que o Senhor Jesus lhe pediu, ele ficou triste, ou seja, infeliz. E a sua situação de vida é igual. Você pode não escutar, você é livre para isso, e talvez você não seja condenado por isso. Você não vai para o inferno por não aceitar o chamado. Mas isso não significa que você será feliz na sua vida também. Então, eu saí dessa conversa com ele, rezei muito. Nesse mesmo tempo, o grupo de jovens me colocou como coordenador das pregações do grupo, então eu era responsável pelas palestras. E nessa mesma conversa com o padre, eu já conversei sobre isso, sobre o grupo, que eu tinha uma ideia de mudar um pouco as estruturas do grupo, fazer pregações que tivessem conexão uma com a outra e não temas isolados. Eu apelidei isso de blocos de pregação, 7, 10 pregações seguidas, todas interligadas, com temas próximos. Eu já conversei com ele sobre isso tudo, me lembro que era perto de Pentecostes, já estava chegando a época da Páscoa. E daí eu saí dessa conversa com ele, rezei bastante, e eu tomei a decisão que eu seguiria, eu escutaria o chamado. Mas isso não significa que eu gostava disso, eu não queria ser padre. Mas eu decidi que eu obedeceria a voz de Deus. Na renovação a gente chama isso de senhorio de Jesus. Se o Senhor é Deus, então eu devo obedecê-lo. Então eu escutei e comecei a fazer encontros vocacionais. A minha paróquia na época era dos Deonianos, os Padres do Sagrado Coração de Jesus. E ali eu comecei a fazer encontros vocacionais com ele, com um padre chamado Padre Jairson. O Padre Jairson me acompanhou. Eu conversava com ele de tempos em tempos, quando ele vinha a Curitiba, ele cuidava de todos os vocacionados do sul do país, da congregação, então ele viajava muito, mas ele conversava comigo de tempos em tempos quando ele vinha a Curitiba,
Então, conversando com ele, eu decidi fazer um estágio vocacional. E até nesse momento eu ainda não tinha contado para minha mãe que eu estava nesse processo, que foi quando eu resolvi contar. Só que o padre foi mais rápido que eu. Ele ligou lá em casa falando desse estágio. Esse estágio era em Santa Catarina, eu ficaria 3 dias lá. E foi um processo muito traumático para minha família e para mim, né? Porque a minha família nunca foi religiosa e ela não aceitou bem. E foi um período muito complicado em casa. E nesse ponto a igreja também não me ajudou muito. Os paroquianos, os meus colegas, eles não me ligaram muito. Na época eu também era acompanhado pelo SAV, pelo Serviço de Animação Vocacional, que também não me ajudou muito. E por mais contraditório que seja, os amigos que mais me apoiaram nesse momento foram aqueles que eram ateus junto comigo. Um menino chamado Leonardo e um menino chamado Gabriel, com o qual eu converso até hoje, são meus amigos. Também não professam a fé, mas por mais contraditório que fosse, foram eles que me apoiaram na ida para o seminário. E eu continuei os encontros conversando com o padre Jairson e a contra-reveria dos meus pais, até que em julho, eu já fazia faculdade nessa época, de 2012, eu fazia Direito na Unicuritiba. E lá na Unicuritiba tinha uma menina na minha sala que chamava Amanda Rauta. A Amanda Rauta participava de um grupo de oração jovem, um GOJE, lá no Água Verde, na paróquia do Santuário do Sagrado Coração de Jesus, um grupo chamado Leão de Judá. Na faculdade era conhecido por ser muito católico, porque eu andava com o terço no braço na época, né? Então todo mundo sabia, já tinha enfrentado dificuldades na faculdade por causa disso. Mas nesse período da faculdade eu conheci essa menina, Amanda Rauta, e ela me convidou para um retiro que era em julho. E eu fiz esse retiro no Leão de Judá. E lá eu tive um momento de confissões. E quem me confessou foi o padre Rivael de Jesus Nascimento, um padre da Arquidiocese de Curitiba. E eu conversei com ele que eu queria entrar no seminário, mas que por algum motivo os leonianos não me atraíam, que era a congregação que eu estava fazendo acompanhamento vocacional na época. E ele falou, olha, você sabe a diferença entre uma congregação e uma diocese? Eu falei, não sei, não é tudo igual? Não é tudo padre? Ele me falou, não, é um pouco diferente. E ele tentou me explicar, mas não entendi nada na época. Então ele me convidou a fazer um acompanhamento vocacional com a diocese. Eu pensei, bom, eu não tenho nada a perder com isso, então eu já estou meio perdido na vida mesmo, então vamos fazer. E nessa época ele me encaminhou para o padre Maurício Gomes dos Anjos, que hoje é o pároco da paróquia do Sagrado Coração de Jesus. E ele me chamou para conversar, me chamou pelo Facebook. O padre Rivael pegou meu Facebook e ele me chamou pelo Face. Não era Messenger ainda, não existia o Messenger, né? Mas tinha um sistema de conversa. Daí ele me chamou e nós combinamos. E eu conversei com ele na paróquia de São Francisco de Assis do Xaxim, que era perto da minha casa. E lá eu conversei com o padre Maurício pela primeira vez e decidi fazer o acompanhamento com a diocese. E eu falei para os pais, eu faço acompanhamento com a congregação dos leonianos. E falei para o padre Jairson dos leonianos. Eu faço acompanhamento também com a diocese a partir de agora. E fiz o acompanhamento com os dois simultaneamente de julho até novembro. Fiz mais um estágio com os leonianos de 3 dias e fiz um estágio na diocese de 1 dia e meio. E nesse estágio da diocese eu tive uma outra experiência, eu acho que até mais profunda que aquela primeira que eu tive. Eu nunca me senti tão em casa quanto no dia que eu visitei o seminário diocesano pela primeira vez. E quando eu visitei o seminário diocesano, eu decidi que era ali que Deus me chamava. Deus não me queria um padre religioso, Deus me queria um padre diocesano. E eu percebi que essa era a minha história e a minha vocação. Esse era meu chamado. E aí eu entendi por que os leonianos... Eu queria ser padre, mas os leonianos não me atraíam. Porque a minha vocação não era aquela. Então eu falei para o Jairson, eu decidi entrar pela diocese. A gente se despediu, foi tudo muito tranquilo. E eu terminei o acompanhamento com a arquidiocese e decidi entrar no seminário diocesano. Tranquei minha matrícula na faculdade, mas a paróquia, por ser religiosa, ela também não aceitou bem. Os padres queriam que eu fosse para a congregação do Sagrado Coração de Jesus. Então o padre Maurício, percebendo que estava uma situação um pouco difícil na paróquia, ele me transferiu para uma paróquia diocesana. A paróquia mais perto da minha família, que nos primeiros anos de seminário a gente fica mais perto da família, né? Ele me transferiu para São Francisco de Assis do Xaxim,
que na época era o padre Dilei Moreira, o pároco. Então eu fazia pastoral lá, no final de semana eu fui transferido na Páscoa. Eu cheguei na paróquia no domingo de Ramos, na paróquia de São Francisco de Assis do Xaxim, no ano de 2013, que foi quando eu entrei no seminário. Eu entrei no seminário dia 2 de fevereiro de 2013. Dia 3 eu comecei a morar na casa. Dia 2 foi o primeiro evento oficial do seminário. E na Páscoa, no domingo de Ramos, eu fui transferido de paróquia devido a essas situações no Santuário Santa Rita de Cássia do Auer. Com isso, eu comecei a fazer pastoral na São Francisco e no começo eu estranhava muito, mas ali eu percebi que eu poderia crescer muito e eu comecei a perceber que foi muito saudável ter saído da paróquia. Apesar do santuário não ter me aceitado muito, eu era muito apegado ao santuário, porque é ali que eu tinha crescido, apesar dos pesares, né? Ali que eu tinha feito meu primeiro encontro com Cristo. Então eu decidi aceitar essa transferência e comecei a trabalhar ali na paróquia. Na época eu só cuidava de um encontro de jovens, que não existia o grupo, era um grupo de coroinhas que queria ser um grupo de jovens. E eu ajudei eles a criar um grupo. Eu também não sabia criar um grupo, eu frequentava mas não sabia como é que criava, como é que fazia tudo, estrutura. E aprendemos juntos com aqueles jovens a criar um grupo e fizemos o primeiro. Com o tempo, outro seminarista que trabalhava na paróquia comigo era o André Novak. Fizemos um segundo grupo, depois um terceiro, até que tinha 4 grupos de jovens na paróquia. E aí nós começamos a criar as estruturas dos retiros paroquiais de jovens. E eu que era responsável por eles, por ter mais experiência com jovens do que o André. E eu cuidei desses retiros, e aí eu fui me apegando muito à juventude. Mas não só a juventude da São Francisco de Assis, mas a juventude como alguém que deve ser evangelizado. E aí eu comecei a perceber que a minha vocação também envolvia evangelizar os jovens das mais diversas formas possíveis. Não só através de um grupo de jovens especificamente, mas através de um grupo de coroinhas e acólitos, através de um grupo de teatro, através de uma manifestação musical, através de uma forma que possa atrair o jovem de diferentes formas. E eu sempre me esforcei nesse sentido, em criar diversas dinâmicas nas que eu visse que desse mais certo em cada lugar. Então, todo o meu período de seminário eu dediquei a trabalhar com jovens. Em todas as pastorais, todas as paróquias que eu passei, eu sempre tentei o máximo possível ser próximo da juventude. Às vezes eram boas experiências, às vezes foram experiências difíceis e amargas, mas foi sempre o que eu me esforcei em fazer. Fiquei na São Francisco por 4 anos, de 2013, 14, 15 até 2016. Em 2017, quando eu estava no primeiro ano de teologia, teve 2 mudanças muito grandes na minha vida. A primeira, que foi o primeiro ano que eu decidi que eu queria ser padre. Por que eu digo isso? Porque eu disse que entrei no seminário sem querer ser padre. Eu não queria ser padre, eu escutei o chamado. Mas na teologia, no primeiro ano de teologia, eu percebi que então realmente eu queria ser padre. Foi ali que eu descobri que, na verdade, o plano de Deus para a minha vida era realmente algo que era bom para mim. Que eu não precisava seguir obrigado. Eu descobri isso depois de quase 3 anos de seminário, indo para o 4º. E nesse ano também, outra virada de chave que eu tive, minha primeira grande crise vocacional. Quando eu quis sair do seminário. Nessa época eu era apaixonado por uma menina. E eu quase saí do seminário, eu entrei em uma crise muito grande. Mas tive muita ajuda também do Padre Moreira, do Padre Maurício, do diretor espiritual na época, o Padre Otávio. E eu superando esse momento também, então eu terminei o meu ano, primeiro ano de teologia, e fui transferido no ano de 2017 para o Santuário Nossa Senhora do Carmo. Eu ainda tinha algumas pontas soltas na minha crise para resolver, mas a grande parte dela já estava tranquila dentro de mim, né? Então eu comecei a fazer pastoral no Santuário Nossa Senhora do Carmo. Na época teve umas situações complicadas, foi um período pastoral difícil, tanto com situações dentro da paróquia, como também dificuldades pastorais. E passando por todo esse momento, eu também percebi que uma coisa que eu já tinha lido, mas não tinha sentido na prática. O cardeal Vantuan, que hoje é candidato a santo, ele tem um livro chamado 5 Pães e 2 Peixes. Nesse livro ele tem um capítulo em que fala que a gente tem que tomar muito cuidado, que nós começamos muitas vezes a amar mais as obras de Deus do que ao próprio Deus. E eu comecei a perceber nessa crise
não crise vocacional, essa crise pastoral que eu estava tendo no santuário, que eu estava começando a amar mais o meu trabalho com a juventude do que porque eu estava fazendo isso, porque eu estava com Deus. Então eu descobri algo que eu meditei muitos últimos dias próximos da minha ordenação. No fundo, a nossa vocação é para ter comunhão com Deus. Todo o resto é resposta a essa comunhão. Vamos servir a igreja? Vamos servir a igreja, mas para ter união com Cristo. Vamos rezar uma missa bem rezada? Vamos fazer uma liturgia bonita? Vamos, para ter união com Cristo. Vamos fazer um trabalho pastoral missionário? Vamos, para ter comunhão com Cristo. Então tudo é para ter comunhão com o Senhor. A igreja existe para unir o povo a Deus. E tudo deve estar em função disso. E tudo aquilo que não une o povo a Deus não tem sua razão de existir. Então, ali eu descobri isso e eu comecei a perceber que a frustração pastoral faz parte também. Nem sempre as coisas na igreja são fáceis, nem sempre a vida em comunidade é simples, nem sempre a vida das paróquias e da igreja em geral é suave. Mas as pedras fazem parte porque tudo serve para a união com Cristo, até a cruz que a gente vive na igreja. A igreja, por dentro, é cheia de chagas e feridas. E essas chagas e feridas são as cruzes que nós devemos carregar. Porque todos nós somos o homem ferido que precisa do médico. As orações do tempo da Quaresma, que nós estamos vivendo proximamente, a minha ordenação é próxima agora, né? Elas falam muito que a vida com Cristo é remédio. E esse remédio que deve curar a ferida da igreja, que é o pecado. Não da igreja porque a igreja é santa, mas de nós que somos os seus membros, os pecadores. Então, eu passei esse tempo no Santuário Nossa Senhora do Carmo de 3 anos. Concluí o meu curso no seminário de teologia. Passei por mais crises vocacionais, algumas associadas a meninas, outras associadas à própria identidade, de se eu queria ser padre mesmo ou não. E passando por tudo isso, então eu fui para o meu ano missionário, que na Arquidiocese nós temos o costume de fazer um ano de missão, depois do seminário, e eu estive no estado do Pará, na cidade de São Domingos de Gusmão, São Domingos do Araguaia, na paróquia São Domingos de Gusmão, no estado do Pará. Cidade grande próxima era Marabá, uma cidade mais ou menos do tamanho um pouco maior que Ponta Grossa. E vivendo isso, lá eu fiz um período muito bonito. Tive uma amizade muito grande com o pároco, o padre Paulo César. Também nós atendíamos as nossas comunidades do interior. Íamos praticamente todos os dias, rezávamos duas celebrações. Uma vez por semana nós ficávamos para dar formação para os leigos na paróquia. Dava formação sobre o catecismo. Eu, cada 15 dias, sobre o catecismo. E o meu colega, o diácono Marcos, a cada 15 dias sobre a Sagrada Escritura. Assim nós íamos conjugando tradição e escritura, junto com o magistério, os pilares da doutrina da igreja. E a gente ia fazendo essa formação na fé dos leigos da paróquia. E ao mesmo tempo nós íamos visitando as comunidades do interior, íamos visitando as famílias. Foi um período muito bom. E ali eu conheci muito as devoções marianas do povo paraense. Tem a devoção a Nossa Senhora de Nazaré, o Círio de Nazaré, muitas novenas. E eu vi uma devoção muito bonita e um amor muito grande a Nossa Senhora que eu não tinha visto aqui no Paraná. O Paraná, em geral, é muito devocional. Nós gostamos de novena, gostamos de devoção aos santos, mas a devoção à Virgem Maria que eu vi no Pará foi sem igual. Uma coisa gigantesca, de proporções inacreditáveis. As cidades param quando chega a festa do Círio de Nazaré. E ali eu percebi como é bonito a devoção à Virgem Maria, como é bonito estar junto a Nossa Senhora. E ali eu tomei uma decisão que eu gostaria também que o meu sacerdócio fosse sempre guiado por Nossa Senhora e pelas suas virtudes. Por isso, eu voltei do estado do Pará com essa devoção a Nossa Senhora muito fixa na minha mente, essa devoção que eles tinham, que eu achei belíssima. E a partir dali, então, eu comecei a fazer meus trabalhos pastorais onde eu estou hoje. Cheguei dia 11 de fevereiro de 2021, na paróquia São Sebastião de Bateias, em Campo Largo, onde estamos eu, o Padre William e o Padre Emídio.
Lá visitamos as comunidades do interior todo sábado e domingo. Eu sou responsável na paróquia pelas formações paroquiais dos leigos, tanto catequese de adultos, quanto batismo, quanto a formação para os ministros da Eucaristia, as palestras e etc. Ali eu conduzo muitos momentos de formação para os leigos. Faço, em geral, a maioria dos batizados também sou eu responsável por fazer. E é uma experiência bonita. E toda essa história que eu contei para vocês, para mim, ela é a minha história da minha conversão. Não só da minha conversão desde ser ateu até hoje, mas a conversão que eu preciso fazer todos os dias. As decisões que eu tomei quando eu era criança, por não acreditar em Deus, por ser excessivamente racional, eu me considerava eu não sabia o termo, mas hoje, estudando filosofia, eu diria que eu era um pouco positivista. Vendo como eu era, eu vejo que isso tem consequências até hoje para a minha fé. Para mim, toda essa história cheia de crises, dificuldades, alegrias, momentos bonitos, amizades que eu criei em toda essa história, são para mim um grande motivo de alegria por perceber que Deus sempre esteve comigo. Mesmo quando eu não acreditava, mesmo quando eu comecei a descobri-lo, mesmo quando eu duvidei e passei pelas minhas crises, mesmo quando eu quis abandonar por causa de um amor, de uma paixão, tudo isso só me fez perceber que Deus sempre me protegeu. Deus sempre me guiou e Deus foi muito pedagógico comigo. Ele soube que momentos ele precisava me deixar andar sozinho. Ele soube que momentos ele precisava me podar. Ele soube que momento precisava tirar a rodinha do carrinho. Ele soube que momentos eu precisava dar um passo a mais. Meu diretor espiritual falava que quanto mais a gente cresce, mais o couro precisa engrossar da pele. E eu acho que é mais ou menos isso. Quando a gente cresce na fé, a cruz aumenta, mas também a graça de Deus aumenta. Como diz São Paulo, eu me glorio nas chagas de nosso Senhor, na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, que possa cada um de vocês que vê essa minha história hoje, a nossa história com Deus é muito individual de cada um. Não é porque um menino cresceu na igreja, era coroinha, que ele vai ser padre. E ao mesmo tempo não é porque alguém que era virado não possa se converter e se tornar padre. Eu sou prova disso. Eu era ateu, eu não participava da igreja, minha família não era, eu brigava na catequese, brigava na escola e hoje estou aqui. Então a história individual de cada um depende de Deus e da abertura à verdade. Se estamos abertos à verdade do mundo, Deus se revela porque Ele é a verdade. Eu sou a verdade, o caminho e a vida. Então, se nós procuramos com sinceridade a verdade das coisas, nós no fundo encontramos a Deus. E eu acredito que é isso que é importante. Um coração reto, um coração que busca aquilo que é melhor, e Deus vai nos conduzir e vai nos prover e vai nos ajudar a termos um encontro com Ele. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.